Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Sérgio Flanzer, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, e o tema de hoje é Janela da Aceitabilidade. Essa teoria foi criada lá em 1988 por dois pesquisadores americanos chamados Jeff Sable e Russell Cross. Vamos lá então? Nesse gráfico aqui, onde a janela vai ser construída, nós temos alguns eixos que precisam ser definidos antes, tá bom? Então, nós temos aqui do lado esquerdo desse eixo a aceitação sensorial, a aceitação geral da carne, estipulada por análises sensoriais com consumidores. Do lado direito, nós temos a quantidade de gordura que uma porção de carne de 230 gramas vai fornecer para uma pessoa que vai consumir essa carne. Bom, lembrando que é sempre na carne crua. Aqui no eixo X, nós temos a porcentagem de gordura na carne crua. Aquela gordura visual, né, que a gente consegue ver, aqueles pontinhos brancos de gordura, mas aqui traduzidas em porcentagem. Então veja que para facilitar as comparações com o sistema americano, eu já coloquei aqui os termos relacionados, né? Então, uma carne aí com um pouco menos de gordura, até 3%, é chamado no sistema americano de carne standard. Se tiver um pouquinho mais de gordura, acima de 3 até 4%, chamado de select. Se tiver mais do que isso, de 4,5% até 8%, isso já é uma carne considerada choice. E mais do que 8%, aí até 10, 11, 12, 15%, seria a categoria máxima do padrão de carne americana, considerado prime, tá? Lembrando que para isso o gado todo tem que ser bastante jovem, tá? Para ter essa classificação de qualidade. Vamos lá, então, para alguns pontos importantes que serão apresentados nesse gráfico, tá? Primeiramente, é em relação à saúde, né? Então, isso foi criado lá em 1988, quando se preconizava que o consumo de gordura, principalmente a gordura animal, deveria ser restringido a um limite máximo, tá? Então, quais seriam esses limitadores, tá? É importante dizer que esse trabalho foi desenvolvido pensando numa pessoa que tivesse uma dieta diária de aproximadamente 2.000 calorias e que consumisse aproximadamente 230 gramas de carne bovina por dia, tá? Isso seriam mais ou menos dois bifes. Lembrando que esse valor, novamente, é para carne crua, tá bem? Então, aqui nesse gráfico, né, essa linha já está mostrando, né, que quanto maior a porcentagem de gordura intramuscular na carne, maior vai ser, logicamente, a quantidade de gordura na carne que vai ser consumida. A American Heart Association, né, o Instituto do Coração norte-americano, eles preconizavam naquela época que não mais do que 30% das calorias ingeridas durante a dieta deveriam vir das gorduras. Isso daria, então, aproximadamente 600 quilocalorias via gordura, óleos e gorduras, tá? E que desse valor de 600 quilocalorias, não mais do que um quarto, 25%, da gordura poderia vir da gordura da carne, ou seja, 150 quilocalorias via gordura intramuscular da carne. Então, se a gente for usar agora aqui, né, esse valor de 150 calorias dividido por 9 quilocalorias que a gordura fornece, nós chegaríamos ao valor de 16,6 gramas de gordura intramuscular sendo consumida por dia, tá? Então vamos colocar isso no gráfico agora para ver quanto que seria uma carne em relação ao seu teor de gordura intramuscular na carne crua, né? Aqui a gente chega a um valor próximo de 7% de gordura intramuscular. Então, esse seria o balizador máximo que a carne deveria ter de gordura intramuscular para ser considerada saudável para uma pessoa que consome, em média, 230 gramas de carne por dia. E o outro lado, né? O outro lado agora tem a ver com as questões sensoriais, de aceitação da carne. Qual seria o mínimo de gordura necessário para essa carne ter maciez, sabor e suculência aceitável? Né? Os pesquisadores determinaram que a nota mínima de aceitação numa escala de 8 pontos seria um pouco maior do que 5. Tá? Então, colocando isso no gráfico aqui, um pouco acima do 5, chegamos a um valor de 3% de gordura intramuscular. Então, esse seria o valor mínimo de gordura intramuscular para a carne ser considerada aceitável durante o consumo. E aqui nós temos, então, agora a chamada janela da aceitabilidade, que determina o mínimo de gordura intramuscular que a carne tem que ter para ser aceitável e o máximo de gordura intramuscular que ela pode ter para ser considerado saudável.
Lembrando que isso é de 1988. Muito trabalho foi feito depois disso, mostrando que não necessariamente a gordura, e principalmente a gordura animal, faz mal para a saúde. Mas fica aqui agora muito bem explicado, tá certo? É isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.